a gente revelou sobre a carne una. Há 12 anos atrás, 10 anos atrás, a gente falou sobre a carne ser única. Toda a carne é uma só, apesar da nossa personalidade ser diferente, mas a carne é uma só. O primeiro pastor a falar sobre isso foi Joilson de Assis, tá? E até há 25 anos atrás, no livro Bahia dos Holandeses, eu falei sobre isso, né? E lá aparece a carne. Eu encontrei a carne e eu encontrei o marido dela. Quem é o marido dela? É o corpo. Pode olhar aí no nosso canal, eu mandei para algumas pessoas a carne e o corpo. Então, a carne, ela é uma só, de todas as pessoas é uma só. E existe um inconsciente coletivo. É como se a carne fosse uma mulher, e essa mulher se reproduzisse, mas tem a mulher-chefe, que eu não tinha revelado ainda. Que mulher-chefe é essa? Seria a carne una. Por isso que um avô leva uma facada na bunda e o neto nasce com a marca da facada. Entendeu? Já houve casos de um tataravô ser capado e o filho não tem libido. O neto não tem libido. Entendeu? Ou seja, o passado não existiu, o passado existe. Então, isso através de um órgão chamado carne una. A carne una, você pode colocar assim, a carne é uma só, Joilson de Assis, vai aparecer vídeo de 10 anos. E se olhar no livro Bahia dos Holandeses, você vai ver a carne se encontra comigo, e ela e o marido dela. Primeiro ela, né? Aí ela conversa comigo. E teve uma vez também que eu saí do meu corpo e fiquei olhando para eu. Era a carne, o espírito olhando para a carne era. E não foi 1 minuto não, tá? Então assim, a carne ela tem leis, é uma dimensão. Ela tem principados, potestades. A carne em si, ela é boa. Ela foi feita boa. E existe uma carne santa. Quem é que vai me acertar essa carne santa? Então, o apóstolo Paulo, depois que foi ao terceiro céu, ele voltou e disse: eu vi coisas no terceiro céu que se eu disser, vocês não acreditam, vocês não estão preparados para isso. Pronto, ponto. Aí ele diz: mas uma coisa eu vos digo, a carne das aves é uma, a carne dos animais é uma, e a carne dos peixes é uma, e a carne dos homens é uma só. Eita! Depois de milhares de anos e tantos teólogos subindo, tantos teólogos entrando, saindo, entrando e saindo, nenhum disse que a carne é uma só. A carne é uma só. A sua carne é a mesma carne minha. Oxe, e por que você e eu sou eu? Aí é outra questão. Mas você tem um coração, também tem. Você tem uma mão, também tem. Você tem uma boquita, eu também tenho uma boquita. Então, é uma carne só. E se você vê eu furando meu dedo, você vai... Ai. Olha a prova que você é minha mesma carne. Se você vê eu rindo... Você quer rir também. O que o pastor João está rindo? Eu vou rir também. Eu cheguei agora. Se você vê uma carne chorando, então dá vontade de eu chorar também. Se você vê uma carne safadinha, aí você quer ficar safadinho também. Então, por quê? Porque nós é uma carne só. Entendeu? Ou seja, se você vê lá no filme o cara cortando o dedo, o cara, corta no meu dedo! E o cara, eu vou cortar o seu dedo agora! E você vai, não! A carne se entrega. É uma só. A carne se entrega. Quando você vê um casal namorando e se beijando, aquele amor na praça, você andando com câmera lenta, o casalzinho jovenzinho, você fica contente. Por que você fica contente? Porque é uma carne só. Você está vendo que aquele jovem está se dando bem na vida. Seremos réplicas de uma carne só. E eu estou todo arrepiado. A carne, ela se encontrou comigo. E eu gravei ela. As pessoas assistiram o filme Bahia dos Holandeses e não se ligaram. Bem, o livro Bahia dos Holandeses é muito grande, né? Mas eu vou colocar o link aqui para você, ó. Eu me encontro com a carne e o marido dela. E as duas falam comigo. A carne é toda meia coisada. A carne é boa, a bichinha é boa.
Então, assim, todos nós somos uma carne só. Por isso que nas pessoas de duas cabeças, lá nos Estados Unidos, tem uma menina de duas cabeças e as duas casaram com um rapaz. Então, assim, é uma carne só. Agora, teve um cara nos Estados Unidos que teve duas cabeças, uma cabeça para trás, outra para frente, uma era mal e outra era boa. E eles brigavam, os dois brigavam. Isso eu falo há 10 anos. A menina dos Estados Unidos é linda. Hoje ela está com quase 30 anos. Elas têm que dividir o mesmo homem, mas uma gosta do um, outro gosta da outra, mas é o mesmo corpo. Tem um coração só, 2 pulmão, um treco-treco, mas é duas cabeças, com duas personalidades diferentes. Então, aí eu fui revelando sobre o mistério da carne. Se você colocar assim, ó, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Tem vídeo de 10 anos, ó. Você entra aqui, ó, cadê? Cadê o site? Eu tava no site, aqui, ó. A carne é uma só. Joilson de Assis. A carne é uma só, Joilson de Assis. Ai, obrigado. Essa mulher tão gentil comigo. Se eu não fosse casado. E era? Era. Olha. Joilson de Assis, você é um gato. Joilson de Assis, você é um gato. Calma, mulher, que eu sou casado, tá? E muito bem casado. E a patroa é braba, tá? Eu acho que eu não tô com capacidade de me relacionar com o computador, tá? A carne é uma só. Joilson de Assis. A carne é uma só, Joilson de Assis. Aqui, ó, tá vendo? Aí aparece os vídeos, ó. A carne é uma só, informações comuns para todos, inconsciente coletivo, há 4 anos. A carne é uma só, que eu gravei hoje de manhã. Aí eu explico a carne una. O nome é una. Sonhar com carne sangrando, pedaços de carne, não. Sonhar com carne, não. Sonhar, não. Somos uma carne só e temos informações de todos os antepassados, há 4 anos atrás. E tem vídeo de 10. Reencarnação e comentários sobre a carne. Joilson de Assis, há 4 anos. Mês de outubro é o mês dos antepassados, da genética, é da Una. Dona Una. Sonhar com tipos de carne, sonhar cortando carne, não. Deixa eu ver mais. Então, depois você coloca carne una, Joilson de Assis, reencarnação, e a carne é uma só. Joilson de Assis há 4 anos, há 3 anos. E tem esse vídeo aqui que eu me encontrei com a carne aqui, ó. Eu mandei para o pessoal. Cadê? Deixa eu ver aqui. Daniela, você tá muito bem na fita? Ó, aqui, ó. Aqui na casa, São Francisco de Assis. Nesse aqui não. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Não, essa não. Não. Aqui, peraí, tá? Só um minuto. Aqui, ó. Aqui. Pronto. O título desse vídeo de 4 anos atrás é Mistério da Carne do Corpo. A carne e seu marido, corpo. Cenas do livro Bahia dos Holandeses, há 4 anos atrás. Olha. Eu me emociono e também sofri. Ela se encontrou comigo e falou isso. Olha o título aqui, vou mostrar para vocês, tá? Aí vocês dão uma olhadinha. É poucos minutos, 2 minutos. Olha aqui, ó. Olha aqui o título, ó. Mistério da carne, do corpo, a carne e seu marido, corpo. Cenas do livro Bahia dos Holandeses, olha. Tá vendo aí? E tem vídeos também de 10 anos atrás, eu falando, a carne é uma só, a carne é uma só. E como é que isso pode mudar na minha vida? Aí onde é que entra? Epa! Como é que isso muda na minha vida? Muda porque você pode ter acesso aos seus antepassados. Esses acessos podem ser propositados ou a própria carne ela gera isso. Assistiu ao Riacho das Quengas? Pronto, outro filme misterioso. Mas esse aqui, você pegou o título aí? Pegou? O Mistério da Carne Una. Aí, há 12 anos atrás, eu venho falando, a carne é uma, inconsciente coletivo.
A carne, ela tem informações de todas as carnes. Nós somos diferentes, ou seja, você não é diferente de mim, eu sou diferente de você, porém, nós somos a mesma carne. Mesma carne, é um produto só. E isso está na briba bribado. E ninguém nunca parou para pensar nisso. Nesse filme mesmo, Baía dos Holandeses, a Carela Lucena, a Gisele Lucena, a Carela assistiu todinho o vídeo e fez um resumo. Mas olha, o mistério é tão grande que às vezes a pessoa passa por cima e não olha. Eu fiquei pensando, Gisele vai pegar. Gisele é muito inteligente. Mas ela passou por cima, falou tal, a carne é o seguinte, quem gera príncipe? A carne. Quem gera cantor? A carne. Quem gera beleza? Por exemplo, quem fez Juliana Jolie tão bonita, com aqueles olhão dela, com aqueles beição dela? A carne. Então muita coisa é decidida pela carne. Independente de você. Agora existe a carne primária. Aí a informação privilegiada de hoje, dia 16 de novembro de 2025. A carne primária. Eu estou te dando um caminho, tá? Se um homem se deitar com uma prostituta, torna ela uma só pessoa. Olha aí, Freitas e Melo. Obrigado, Freitas. Obrigado pelo comentário. Então, assim, o conhecimento quântico pode ser acessado pela carne. A carne, ela é espiritual. Ela não é totalmente mal, ela é boa. Agora eu quero perguntar a essas mulheres, esses homens maravilhosos. É forte isso, pastor Freitas. Existe uma carne santa. Nenhum de nós é santo. Não, só os hipócritas. Mas qual é a carne santa? Seríamos réplicas de Adão. Adão seria a primeira carne, certo? Eva, a primeira carne. A primeira carne nossa é de Eva. A primeira carne do universo é Adão. Então, nós seríamos filhos de Eva. Carne de Cristo seria carne santa. Ótimo, Rossana. Obrigado. A única carne que é santa, totalmente santa, é a carne de Cristo. E aí ela se tornou a primária, a chamada una. A carne, ela é uma dimensão. Ela decide qual é a sua altura. Ela decide se você vai ser bonita ou feia. Ela decide que se você é feia pode ter sorte, se você é bonita pode não ter, ou as duas coisas vice-versa. Então existem muitas coisas determinadas pela carne. O problema da carne, a carne é maravilhosa, ninguém consegue viver sem ela. Sem ela todo mundo é defunto. Mas a carne é boa, só que quando ela caiu, aí onde houve os problemas. Porque ela causa dor e ela causa felicidade. Ela causa gozo e ela causa dor ao mesmo tempo. Então a carne, ela passou a ser dúbia. Ela salva uma pessoa, o cara pula dentro de um rio e salva uma criança, mas também ela mete a facada e mata uma pessoa. Então ela passou a ser boa e má ao mesmo tempo. Eita lasqueira! Então existe possibilidade das carnes vindas de Jesus Cristo, Maria Madalena, onde estariam essas carnes? Sim, existe. Aí já dá outro assunto para não gerar muito polêmica, mas eu gosto muito de Maria Madalena, tá? Sim, seria dualidade. Porque tudo no universo é macho e fêmea, tudo. A sua carne também é macho e fêmea, mas ela é mais fêmea. E existem órgãos machos e órgãos fêmeas. Fígado, coração, o elétron é macho, o elétron é fêmea, o próton é macho. As partículas sub-bi, as árvores têm o polo positivo e negativo, fêmea. A noite é fêmea, o dia é macho. Então Deus, quem fez a noite? Foi Deus. Quem fez o dia? Foi Deus. Deus fez o dia antes de existir sol. E Deus fez a noite antes de existir sombra. Olha! Eu não sei porquê, eu tenho um carinho muito grande por Maria Madalena, pela história dela. Tem aí no nosso canal, Maria Madalena Jesus de Assis. Mas a carne, ela é boa. Ela é perfeita. Ela nasce perfeita. E ela nasce sem pecado. Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi sem pecado, ele não nasceu com carne, Jesus Cristo tinha carne. Jesus Cristo tinha nariz, tinha boca. Então, o que aconteceu foi que essa dualidade, a carne é boa e ela é ruim. Ela dá prazer, mas ela causa dor.
E ela, dentro dela existe um macho e um fêmea. E o marido da carne chama-se corpo. O marido se comporta de um jeito e a mulher se comporta do outro. A dualidade, ela também está na carne. A carne de Cristo não tinha carne. A carne de Cristo não tinha a carne contaminada de Adão. Tinha a carne de Adão. Isso mostra que a carne de Adão, ela não nasce contaminada totalmente. Ela nasce perfeita. Depois é que ela desenvolve. A carne é bipolar. Ela te beija e te morde. Ela morde e assopra. Ela salva, mas ela mata. Ela é burra e ela é sabida. Esse vídeo que eu mostrei para você aí é um encontro que eu tive com ela. Eu tive 2 encontros com a carne. Um foi a minha própria carne. Eu saí de dentro do meu corpo e fiquei olhando para mim. E eu me achei legal. Eu fiquei olhando para eu e eu olhando para eu. Ali foi um primeiro encontro muito forte. A carne de Cristo veio da autogênese para ser pura. Exato. Obrigado, Campai. Obrigado. Veio de autogênese. Não teve homem. Teve o DNA de Adão lá atrás. Obrigado, Campai. O mistério da carne é o seguinte. É demais. Você pode ter sorte na carne. E pode ela não gostar de você. Deixei de ser carnal, estou tentando ser o lado espiritual. É impossível, só depois da morte. Só depois da morte nós é totalmente espiritual. Agora, quando a gente renascer, aí o pecado morreu. O pecado é um vírus. É um vírus de computador. Aí quando morre, o vírus fica na terra. Por isso que todos têm que morrer. Olha. Esse vírus, ele atrapalha a carne. Vírus e espírito tem tudo a ver. A carne domina. Domina. O pastorzão tal, mas ele é brabo, tem carne também. A Bíblia fala, vamos destruir o homem. Porque o homem também é carne. Ou seja, ele mostrou que não dá para conter, não. A gente bota a regra, mas a carne quebra. A carne quebra, ela cria suas próprias regras. Ela é boa e ela é linda e maravilhosa. Nós cuidamos dela todo dia. Nós lavamos ela. O pecado tornou a carne bipolar. É como um revólver. Um revólver é bom e é ruim. O revólver é bom e é ruim. É bom porque se você pode defender do mal. Você pode meter bala nos bandidos que se lasque para lá. Mas você também pode fazer uma besteira na hora de raiva. Então, assim, a carne, ela é viva. Ela é viva como você. Você é carne. Você é carne. Então, assim, por isso que muita gente entra em paranoia. Porque ela não aceita que ela seja bipolar. Todos nós somos bibi. É o quê, rapaz? Bibi. Bibi, popó, lalá. A carne ama, a carne odeia, a carne aborrece. E uma dica também, uma vez eu encontrei um anjo e eu comecei a criticar Israel. Foi o anjo Melquisedeque. Quem acreditar, acreditou. Mas eu estou dizendo para você de coração, tá? Aqui no programa do Mistério. E ele me falou um bocado de coisa. Era um coroa, 60 e poucos anos. E aí, quando eu critiquei Israel, ele disse, não convém criticar essa nação, porque é uma nação pactuada, abençoada. Deixe eles. E aí ele ainda deu a solução, ainda foi gentil. Ele falou, a carne deles se odeiam. E eles vão brigar até o final dos tempos. Rapaz, que palavra! Pá! O cara, acordo de paz entre fulano e cicrano, estão brigando de novo. Acordo de paz entre fulano e cicrano, estão brigando de novo. Acordo de paz entre fulano e cicrano, estão brigando de novo. Eles vão brigar até o final dos tempos. Porque a carne deles se odeiam. A subdivisão deles se odeiam. Um vive para destruir o outro. Principalmente aqueles caras da festa rave. Ele vive para destruir Israel. É uma briga de DNA. Exato. Então, assim, você tem que saber lidar com a carne, porque ela é boa. Você está me assistindo graças à carne. A saúde, tudo, estão ligadas à Una. A Una, quem seria a Una? A Una é um inconsciente coletivo da carne. Ela é mais do que nós, porque nós é apenas uma parte. Quando a gente morre, vira lama, vira laminha, né? Agora, ela não morre não, porque ela
ela vive nos parentes. Você está entendendo? Dona Marinete não morreu, seu Joel não morreu, mas eu sou seu Joel. E eu sou Dona Marinete. Entendeu como é a coisa? Ou seja, a alma dela, o espírito dela está com Deus, mas eu sou carne dela. Entendeu? Eu sou a rama que veio dela. É como rama de batata. A melhor explicação teológica para o ser humano eu vi de um matuto. O matuto falou, nós é uma rama de batata. Nós vamos arrancando as batatas velhas e a rama continua, mas é a mesma rama. Rapaz do céu, foi. Aquilo foi um exemplo maravilhoso que Deus habita em todos os homens. Não é só aqueles que vivem nos escritórios fazendo curso A, curso B, né? Eu estava no sítio e quem conhece batata doce? Batata doce é um dos melhores alimentos do mundo. Do mundo. Vamos tomar café? Bora? Não esfria. E aí a gente foi colher batata doce, né? E o cara falou, nós é que nem rama de batata. Quem conhece agricultura sabe o que eu estou falando. A batata é uma trepadeira, né? A rama de batata ela vai, aí ela bota uma batata, aí ela continua, aí ela bota outra batata, aí ela continua, aí ela bota outra batata. Aí vem um agricultor e ele cava no começo, aí encontra aquelas batatas roxas ou batata branca, aí tira e colhe e corta, tira e colhe e corta. Quando as batatas estão ficando pequenas, ele deixa. Mas é a mesma rama, nós somos a mesma carne. Entendeu? Tonhão morreu, Severino morreu, o Marino morreu, Cicano morreu, mas os filhos foram continuando. Nós é a mesma rama. A batata é o corpo. O corpo chega na idade, tilibum, vai embora. Entendeu? Mas a rama continua. Por isso que os matutos diziam, fulano é o final da rama. É o final de rama. Entendeu? Quando o filho é o caçula, né? De fulano é o final de rama. O passado não passa, ele se interioriza, passa para dentro do DNA para a célula T. Rosana, você está ótima hoje, viu? Obrigado. Então, esse exemplo é de nós, né? Ou seja, nós somos a batata. Quando o corpo estiver na idade, ele vai embora, mas a rama continua. A rama continua. Então, mas quem será a carne una? Hoje, quem manda na carne é Jesus. Mas Jesus não está interferindo muito, porque ele não fez a gente parar de morrer. Entendeu? Mas a carne santa, a chefe... Por isso que Jesus Cristo falou, todo poder... Que isso? Autoridade. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Na terra e nos céus. Então Cristo tem poder sobre a carne. Mas ele deixou rolar. Entendeu? Então, assim, tem alguma pergunta sobre a carne una? A carne una decide muita coisa. E quando chega no final de ano assim, eu gosto muito de olhar fotos antigas. Eu fico olhando fotos no celular, fico olhando... Ontem eu perdi o sono, fiquei até 3 horas da manhã, né? Quando eu recebi essa ordem para falar sobre a una, eu comecei olhando Juliana Jolie, aqueles caras Brad Pitt, aqueles caras bonitão, né? A formação da carne deles, né? Uns que já foram, outros que ainda tá. Então, quem é que fez Brad Pitt tão bonito? Quem é que fez Juliana Jolie tão linda com aquele zoião dela de pérola? A carne. O que é a beleza? E o que é a feiura? A beleza é exatamente uma fórmula matemática. Que a carne faz. Quem decide se você é bonito ou não é a carne. A gente faz um menino? Não. A gente dá início a um processo de fazer o menino. Quem faz o menino é a carne. A carne é quem decide. Eu estava olhando a linda Juliana Jolie, aqueles beição dela bonito, aqueles olhos de... E tem outras mais lindas ainda. Eu digo, mas quem decidiu para esse povo ser tão bonito? Saudável e sortudo? A carne. A carne, ela decide. Por isso que Cristo falou, o homem também é carne. Ele teve que fazer o DNA, ele teve que fazer a limpa do DNA no dilúvio, porque o homem também era carne, e a carne já era doida, e agora ficou mais doida ainda por causa da alteração genética feita pelos anjos. A carne una, ela é um inconsciente coletivo. Ela é uma carne que acessa todas as outras carnes.
É possível acessar outra carne, pastor? É possível. A menina acabou de dizer aí. Como é que a gente se torna o mesmo corpo? A gente pode acessar outra carne através de vários elementos. Ideologias, fé, simpatia, sexo, relacionamento e convívio. Anotou aí? É onde o Wi-Fi abre. Então, se o homem deitar com a mulher, ele conhece ela e ela conhece ele. É uma das formas mais fortes que tem de cruzar o DNA. Aí também conviver, se relacionar, também faz isso. Precisa de uma ligação quântica. E essa ligação quântica, às vezes dá, assim, você está andando no meio da rua, a pessoa está vindo, você está indo e a ligação quântica acontece. Aí você lê o DNA da pessoa, né? Agora existe a carne mãe. A carne mãe, onde é que ela habita, pastor? Em uma carne. Aonde? É isso onde está. Se alguém soubesse onde é que a carne mãe habita, ela habita em todas as carnes. Mas uma delas, ela está... Aí, para você entender isso, você entende sobre múltiplas consciências. É um dos vídeos mais fortes que eu já fiz. Mas as pessoas não se ligaram para isso. Eu falo sobre a formiga, que o formigueiro todinho é uma formiga só. A abelha, um enxame de abelha todinha é uma abelha só. Chamado múltiplas consciências. São várias consciências em um corpo só e vários corpos com a consciência só. No caso da abelha e da formiga, seriam vários corpos e uma consciência só. Entendeu? Então não existe só uma consciência. Existem vários tipos de consciência, tanto no mundo dos anjos como na natureza. Então, quando você olhar um cupim, são vários corpos, mas é um cupim só. Entendeu? Aí tem esses rituais, são rituais antiguíssimos e secretos. Mas como desligar as carnes acessadas. O consciente coletivo faz parte da carne. Ela sabe o que as outras carnes faz, mas ela tem as regras dela. A carne é viva. Tudo que Deus fez é vivo. Vamos tomar café? Bora? Um consciente coletivo decide quem vai ser astro e quem vai ser udido. Então, o que um cantor daquele ou uma cantora daquela fez para o povo amar tanto eles? Eu estava vendo um cantor ontem, e ele já está velhinho, né? E a turma empurrando em segurança para dar cheiro no velho. Mas o que foi que ele fez para essa turma amar tanto ele? E ele todo totinho, velhinho, porque tem uns programas no computador aí, um site que fica mostrando a pessoa desde criança até velha, né? Aí eu fiquei olhando ontem, aí eu disse, mas o que esse homem fez para as pessoas gostarem tanto dele? É quântico, é a carne. Entendeu? É a carne. A carne faz isso. Cristo mudou o sacerdócio da carne. É forte isso, fortíssimo. Quando Cristo teve problema com os judeus que eram sua família, Cristo, em Mateus capítulo 23, ele diz, eu vou mudar o sacerdócio de você. Eu vou tirar a vinha de vocês e vou dar para outra pessoa. Está escrito, escritado. Sabe o que é escritado? Está escritado. Deus disse, eu vou tirar o sacerdócio de vocês e vou dar para outra pessoa. E sabe para quem Jesus deu? Para os romanos. Até hoje ninguém derrubou os romanos. Mas os romanos têm parte ruim e parte boa. O judeu também tem. Pode olhar Mateus, se eu não me engano, é 23. Quem achar aí pode dizer qual é o título. Quando Jesus se encontra, a parábola da vinha. Ele diz que os caras mataram o filho do dono da vinha. Quando vier o dono da vinha, matará estes homens e dará a vinha para outras pessoas. E lá em Mateus 23 ele diz, eu vou tirar a vinha de vocês e vou dar para outras pessoas. E adivinha quem Jesus Cristo deu? Os romanos. Os romanos, queira você ou não, goste de você de romano ou não, dominaram até os dias de hoje. Casamento romano, igreja romana, cristã romano. Então, assim, queira ou não, os romanos eles cresceram muito mais do que os judeus em termos de religião. Tem mais seguidores de Cristo romano
do que seguidores da Torá judaica. Então, Cristo realmente tirou o ministério do cristianismo dos judeus e deu para os romanos, que os judeus odiavam romanos. Olha, pastor, então Abel tinha a carne diferente, por ele não ter sido feito na carne natural, homem e mulher. Abel era autogênese. Autogênese, foi o primeiro pastor a falar sobre autogênese. Eu falei na ciência, na Bíblia. A Bíblia não diz que Abel era filho de Adão, diz que Caim era filho de Adão. Abel era filho só de Eva. Nós morremos por causa da carne, é uma lei. Interessante, pastor, o que o senhor falou, disse o quê? Todos nós morremos em Adão, mas ressuscitaremos em Cristo. Cristo é a carne santa. Então, a carne de Cristo tinha carne. Toca aqui nos buracos. Falou para Tomé. O gnosticismo dizia que Cristo não tem carne. Cristo tem carne. E olha só, a carne, quando está na santidade, ela se comporta diferente. Você já viu a carne atravessar uma porta? Mas a carne de Cristo atravessou uma porta. Como é que um corpo consegue atravessar uma porta? Você consegue atravessar uma porta fechada? Você consegue? Quem é que consegue atravessar uma porta fechada? Cristo conseguiu. Quando a carne está em santidade, ela voa. O comportamento dela é diferente. Olha, a Bíblia diz que todos que pecaram, Adão pecou e todos temos que morrer em Adão. Cristo é o homem da carne perfeita. Adão, homem da carne pecadora. Exato. E a Bíblia mesmo diz, como todos morrem em Adão, todos ressuscitaremos em Cristo. Ou seja, gerou uma nova lei. Aí Cristo vai gerar novas regras. A carne que nós teremos, no céu vai haver carne, sabia? Mas é uma carne glorificada, é uma carne diferente. No céu você vai ter boca, vai ter cara, e vai comer. E vai até tomar chá. A Bíblia diz que você vai tomar chá no céu, sabia? Você vai tomar chá no céu? Vai. Onde é que a Bíblia diz que nós iremos tomar chá? Iremos comer ouro no céu. Pecado seria a limitação da carne? O pecado seria a contaminação da carne. É uma chanha. Cristo passou pela porta do sepulcro sem forçar nenhum. Não foi a porta de onde os discípulos estavam. A porta do sepulcro foi aberta. As folhas serão remédios e os frutos alimentos. Eita, Campai, valeu, Campai. Obrigado, Campai. Valeu, viu? Ela acertou. Vamos tomar chá de folha da árvore da vida. É de ouro. Chá de ouro. Tá vendo? E iremos comer o fruto da vida, que é de ouro também. Ou então a gente vai comer e vai beber e vai tomar chá. Olha, mas tá tudo na Bíblia, a ficha tá caindo, não tá? Então a nossa carne, ela não é má. Ela é boa. Você não pode reclamar da carne. Você tem que aprender a conviver com ela. Entendeu? Ela tem suas opiniões, tá? E ela reina. Os velhos diziam para mim, mas depois os anjos mostraram. A carne reina. Reina! Virgem Maria! Os instintos. Os instintos. Então, assim, não ando muito na beira não, para não cair no fundo, que a carne é danadinha. Tudo iniciou na árvore do conhecimento do bem e do mal. E terminará na árvore da vida. Ótimo, gostei do comentário. É verdade, pastor, ele passou pela porta onde estavam os discípulos, sem abrir, foi. Aí Tomé disse, você não é Jesus, você é um espírito. Você não é carne, não. Aí Jesus disse, pois bota o dedo aqui, ó, no meio dos buracos. Olha. Então, hoje se cumpriu mais um domingo de mistério. O nome é Carne Una. Coloca aí o nome para você não esquecer. Carne Una. Lembra do Fiat Uno, né? São os mistérios, pastor. Érica. Quando a pessoa está sem pecado, sem maus pensamentos, tudo
olhar pensamento, acontece na hora. Você também pode santificar a sua carne. A Bíblia diz. Os sonhos são mistério. A porta do sepulcro foi aberta pelo anjo, mas a porta onde os discípulos estavam não foi aberta. Jesus passou. É um mistério. Por que Jesus Cristo não passou pela porta do sepulcro fechada? É a lei. A lei é. A lei dizia que a porta que o sepulcro fechou tem que abrir. Mas a porta dos discípulos não. Eu consigo ver em lugares que não estou. Eu acredito nisso, que a carne tem dons. A carne tem dons. Eu chego a arrepiar de tanta informação maravilhosa, pastor. Sim. Carne una. Exato. A lei do aviso. Exato. Você vê lugar, você passeia por lugares. Você tem que saber que a carne é boa. Por exemplo, eu estou tomando café aqui com você, Estou comendo essa sordinha aqui. Então estou tendo prazer. Prazer de tomar café com a minha igreja maravilhosa que são vocês. E como é que eu tenho esse prazer? Pela carne. Entendeu? Joilson de Assis é carne. E você também. Então você está vendo eu tomar café e dá vontade de tomar café também. Pastor Joilson está tomando café, vou tomar também. Não. Então assim, nós não podemos gerar raiva da carne, porque ela é um presente de Deus para nós. A carne também, teologicamente, é Eva. E o espírito é Adão. Quando a gente vê Adão e Eva, a gente vê um trocadilho onde Adão representa o espírito e Eva representa a carne. E que Adão, o espírito, não queria viver sem Eva, a carne. E resolveu morrer com ela. Então Adão morre com Eva, porque ele apaixonou por Eva. Eva é a nossa carne. A nossa carne representa Eva. Eu estou tomando café com panetone, pastor. Que chique, mulher. Uma carne estimula a outra. Repetir o que faz. Por isso, a mesma conversa corrompe os bons costumes. Sim, você vê aquele cantor comendo carne, bife, tal, e você dá vontade de comer bife também, porque ele é um príncipe. Aí você vê Joilson de Assis, pimpe. Eu quero ser pimpe. Ai, meu pai, a minha carne é presepeira, tá? Aí, você vê Joilson de Assis comendo. Abrindo a boquita e comendo. Aí você dá vontade de comer também. Agora o Joilson de Assis vai beber café, tá? O Joilson de Assis aproxima seu café. Café colombiano. Da sua boquita. Eu recebi café colombiano, tá? Desculpa aí, menina. E aí eu vou tomando, tá? Cara de prazer. Oxi. Que eu tomei café, tá? Vou tomar café de novo, tá? O melhor café do mundo é da minha esposa. Ela sabe fazer café. Eu acho que ela passa sovaco dentro do café. Ó, senhor! Vem cá, mulher! Senhor! O que ela bota nesse café para ficar tão gostoso? Eu vou tomar café, tá? Aí a carne vai sentir prazer, tá? Ó. Gostou da cara? Gostou? Não, a carne tá tendo prazer com café. Eu tô tomando café, o melhor café do mundo, feito pela minha esposa. Tá. Ó, lá vai eu tomar, tá? Ó. Eu vou te falar uma coisa. Gente, vocês estão de prova. O YouTube vai pegar essa foto aí e eu vou botar. O que tu bota nesse café pra ficar tão gostoso, hein? Isso aí é a carne tendo prazer tomando café. Vou tomar de novo, peraí. Só tá cheirando a E é? Ó, calma. Só tá cheirando a água. Essa mão tá... Deixa eu cheirar ela de novo. Só Tá cheirando aqui. Passa essa mão aonde? Passou no alho, foi? Só tá cheirando Passa de novo. Agora eu vou tomar aqui, tá? Eu vou sentir prazer no café de Alcione. Gente, eu vou botar. Peraí, calma. Deixa eu sentir prazer, tá? Que foi?
Eu tô gostando do café, homem. Oi, pronto, voltou o som. Aqui. Agora voltou o som, tá? É. Pronto. Agora voltou o som. Gente do céu. Gostou? Não, vou falar sério. Eu vou pegar. Eu sei que o YouTube seleciona 3 fotos. E dessas 3 fotos vai ter uma fazendo essas caras e bocas. Não. Isso aqui é o café que é mais gostoso do mundo. Tu botasse o que dentro desse café? Ó. Café gostoso. Tem que fazer. Esse vídeo eu vou editar com o maior prazer daqui a pouco. Rapaz. Obrigado, meu amor. Um cheiro, tá? Então assim, queira ou não, você pode também ter sorte e prazer na carne. Cristo disse, eu vim para este mundo para você ter sorte e prazer e satisfação. Aí você, comendo uma laranja, ela faz com muito amor. É verdade, Shirley. Shirley Silva. Ela faz com muito amor. Então, você tem que saber lidar com essas coisas e essas leis. Ela tem as próprias leis dela, tá? Bom domingo, Alcione. Silva tá mandando bom domingo pra tu, Alcione. A carne manda também. Quem manda aqui sou eu. Se tiver alguma pergunta, a carne quântica, Deus podia fazer um novo sistema sem carne, né? Mas não, a carne vai ser ressuscitada, tá? Ela é importante. Comerás o melhor dessa terra. Está escrito na Bíblia. Comerás o melhor dessa terra. Então, se você acredita nisso, a sua carne, ela pode ter prazer e satisfação dentro da lei de Deus e dentro das leis dela mesmo, porque ela gera lei. Entendeu? A carne tem sua lei. E cada pessoa tem sua lei. Cada casal, cada mulher, cada homem tem sua própria lei. Existem as leis da igreja, as leis do mandamento da Bíblia, mas existe a lei do casal, entendeu? A gente tem tanto casal aí, mas cada um se comporta diferente. É incrível, né? A carne una, ela é o ajuntamento de todas as carnes. Ela decide muita coisa. Quem vai ser príncipe e quem não vai ser. Deus e os anjos manobraram essas informações da carne. Seja bem-vinda, Regina. Regina Cordeiro de Gurupi. A tal ponto o seguinte, de 100 em 100 anos nascia príncipe. E foi manobrado por Deus isso. Por que Abraão só teve filho com 120 anos? Porque só com 120 anos nascia um príncipe. Não é que Deus disse, eu vou demorar bem muito para Abraão ter filho. Não. Aquilo ali era uma lei que existia, e existe essa lei, só que com o passar do tempo foi diminuindo esse período, mas só nascia príncipe de 100 em 100 anos. Se você acompanhar a Bíblia, o Velho Testamento, você vai ver que o Velho Testamento fala que só nascia príncipe de 100 em 100 anos. De 100 anos nascia fulano, gerou cicrano, gerou fulano. Mas no meio desses 100 anos, ele gerava 300 meninos. Só que nascia príncipe só de 100 em 100 anos,
Tem até príncipe que nasceu com 290 anos depois. Se eu não me engano, Enoque foi 200 e tantos anos depois. Está entendendo? A própria carne gera. Quando Deus falou com Abraão, já lá na frente do Velho Testamento, Deus falou: você vai seguir minhas regras, eu vou alterar seu DNA, e de você, Abraão, virá príncipes e sacerdotes, mostrando que ser príncipe e ser sacerdote é uma lei da carne. A Bíblia fala que Jesus Cristo é príncipe segundo a carne. Então a carne ela é uma dimensão, ela tem vontade própria e leis próprias. Você está entendendo? Aí com isso ela não tem tanta comunhão com o Espírito, mas no momento que ela entra em comunhão com o Espírito, ela voa. Ela voa, ela tem capacidades metafísicas. A carne ela não é tão tampada como ela é em nós, não. Quando a gente vem destampar, já está perto de morrer. Jesus Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque é esse anjo aí, que ele não tem dias nem anos. Ele é um príncipe. Então, ele também fala que Jesus Cristo era príncipe segundo a carne. Ou seja, o principado é uma lei que acompanhou Jesus Cristo. Jesus Cristo não se fez príncipe humano. Ele se tornou tudo manobrado por Deus. Então a carne, a carne una, ela que manda em tudo. Para você mudar todas as carnes, você tem que mudar a carne una. O jejum interrompe a carne para acessar a carne espiritual? Não, o jejum espiritualiza a carne. A carne também é espiritual. A carne não é só 1 mais 1, 2, não. Inclusive ela até gosta de um feitiçozinho, a carne adora, A carne é um espírito, sim. A carne é um espírito. A carne é um produto espiritual, ela é dimensional. E tem uma carne que manda em todas, mas ela está no meio de nós. Por isso que esses caras ficam pegando as pessoas para fazer exame. Porque eles querem achar o DNA onde a una está. Eles estão atrás da una. Se elas modificar a una, muda tudo. O anticristo será um uno. Pastor, depois ouve meu áudio. O senhor vai ver aquele senhor Melquisedeque. Olha, Melquisedeque é príncipe de Salém. O nome Salém significa céu. Existe um lugar hoje chamado Salém, tamanho de um ovo. Mas não é que ele era príncipe daquele lugar, não. Ele era príncipe de Salém. E o que é que prova que Melquisedeque não era humano? Era que ele nem tem princípio e nem fim. Ele não morre. E o príncipe de Salém é ele. Olha, ele é um príncipe dos céus. A carne é uma lei viva. Ótimo. Freitas, a carne é uma lei viva. DNA intacto. O que Jesus Cristo vai fazer conosco? Ele vai dar um reset no nosso DNA. Nós teremos carne no céu. Você vai ter perna, você vai ter braço, você vai ter pimba. Epa, vai ter tudo. Pastor, eu vou ter boquita? Vai ter boquita. Vai ter narizito? Que eu estou falando em latim não, em espanhol. Vai ter narizito? Vai ter. Vai ter olhozinho? Vai ter. Vai ter boquinha? Vai ter. Vai comer? Vai. Então é a mesma coisa daqui, só que é um estado de perfeição. A carne é uma lei viva. E eu vou dizer para você, tá? Eu tenho muito que revelar. Eu mostrei o vídeo aí para vocês. Assista esse vídeo. Eu não estou querendo passar ele aqui, porque dá direitos autorais, porque tem uma música. Tem uma música, aí dá direitos autorais. Mas, ó, eu mandei para vocês, que tem meu celular, eu mandei, ó. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Não. Aqui. Sim, a carne falando com seu marido, ó. O título é esse, ó. Esse livro aqui foi escrito há 26 anos atrás. Tem vídeo meu de 10 anos atrás. O bom das redes sociais é isso, que eles guardam datas. Eu dizia, a carne é viva, a carne é uma só. Nós somos uma carne só, nós interagimos, somos réplicas de Adão e Eva. Por isso que o pecado de Adão pega em nós, que nós também é Adão. Os céus será na terra, depois do Apocalipse. Sim, ó, o vídeo é isso. Ó. Esse filme, Bahia dos Holandeses, tem 7 horas
E tem muito mistério, muito. E um dos mistérios foi esse, quando eu encontrei... Primeiro eu encontrei a carne, aí conversei com ela. E depois eu encontrei o marido dela, que é o corpo, tá? Olha o título aqui, ó. Mistério da carne do corpo. A carne, seu marido, o corpo, cenas do livro Bahia dos Holandeses. Aqui, ó. Ó, anote aí, tá? Deixa eu ver se eu boto o link aqui para você, tá? Vou colocar o link. Só 2 minutos você vai entender. Aqui, ó. E tem mais vídeos. O vídeo inteiro do livro tá aí no canal. O título é Mistério. Se você tiver pergunta, por favor, faça mistério, que eu vou entrar nos sonhos, tá? Mistério da carne. Da carne, do corpo. O demônio está atrás da carne primária. Porque a carne primária domina. Seria um príncipe. Quando Jesus Cristo apareceu, ele percebeu logo que era Jesus Cristo. Será que o diabo ficou com dúvida? Não. Ele disse, a carne primária. Né? É chamada carne una. Ela habita entre nós. Ela pode estar no seu lado e você não perceber. Corpo, a carne do seu marido. Corpo. Seu marido, corpo. Aqui é o título. Deixa eu ver se eu acho aqui. Joilson de Assis. Aqui, ó. O nome é carne una. Aqui, achei, ó. Eu vou mandar para vocês agora, tá? Aí na carne também tem aspectos negativos. Tem a parte podre da carne, que são aquelas pessoas que nascem com informações horríveis, reproduzidas. Tudo isso é uma lei. Tudo é uma lei, tá? Aqui, ó. Vou mandar para vocês agora, ó. Clica aí em cima, ó. Vou mandar aqui, tá? Ó. São 2 minutos. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Quem é que tá vendo aí, ó? O link? Ó, vou postar de novo o link, ó. Olha o link aí. Isso aí foi um encontro que eu tive com a carne e o corpo. Esse encontro ele foi dramatizado por André Cari e Tânia. É um livro que está datilografado aqui do meu lado, chamado Bahia dos Holandeses. É um livro de 7 horas. Tá vendo aí o link, Campai? Pronto, é só clicar em cima e aí você vai ver, né? Eu falando com a carne, aí depois vem um corpo. Você vê o jeito que a carne fala, ela é maravilhosa, né? Eu estava olhando fotos de atores antigos, pessoas famosas que ficaram velhos, né? Eu estava olhando assim, mas rapaz, a carne envelheceu mesmo, né? Os caras bonitos, dos olhos azul, coisa mais linda do mundo, aí vai ficando velho. Mas quem é que fez aqueles caras bonitão, aqueles caras tão assim, aquelas mulheres tão atraentes, né? Aqui não chegou não, pastor. Audiobook, Bahia dos Holandeses, Bahia com I. Mas esse aí é um link. Não chegou o link aí, não? Aí você vai ver eu falando com a carne. O outro encontro que eu tive, mais ou menos há 15 anos atrás. Foi aqui, nesse lugar onde eu estou. Então eu saí de dentro de mim, eu estava em pé, e eu fiquei olhando para mim mesmo em pé. Mas foi uma coisa muito, muito forte. Porque eu olhava para mim e eu via eu de dentro de eu. Eu via eu assim, via eu assim. Tanto eu via eu da carne para a alma, como eu via a alma para a carne. Eu fiquei com dupla visão na cabeça. Foi acordado. Foi acordado, E a carne olhava para mim e fazia... E eu olhava para ela e fazia... Oxe, que coisa, velho. Aí foi um dos encontros. O outro encontro foi com o Melquisedeque. O Melquisedeque falou que a carne daqueles caras lá do Oriente Médio, que vivem brigando com Israel, se odeiam. Então eles vão brigar até o final dos tempos. Se Melquisedeque tem razão, eles vão brigar até o final dos tempos. Eles vão provocar a Terceira Guerra Mundial. Foi um desdobramento quântico da carne, alma e espírito, foi. Essas coisas são maravilhosas, porque eu não me julgo, assim, merecedor
Mas Deus é bom. Deus é bom. Agora mostra isso na Bíblia. Eu não estou dizendo na Bíblia que Paulo falou que a carne é uma? Você viu aí? Quem que vai ver aí para comentar? Vai, clica aí no link. São 2 minutos. Eu vou esperar 2 minutos para você comentar, para eu ler seu comentário. Tá? O vídeo é 2 minutos? Deixa eu ver aqui se dá para passar. Que se desse era tão bom. Que aí já ficava aqui. Quantos minutos, meu Deus? É 4 minutos. É 4 minutos, O que ela disse? Deixa eu ver aqui se dá para passar. Acho que dá não. Por causa dos direitos, né? Tem uma música. Aí ela aparece rindo, né? Eu sou a carne. Eu sou matreira. Eu faço e desfaço. Eu faço o que eu quero. Sou gananciosa. Eu me emociono. Eu sou fria. Eu amo e odeio. Eu sou tudo e não sou nada. Eu sou a carne. Eu sou a carne e a carne não segue a ninguém. Eu sigo e não sigo as leis. Eu tenho minhas próprias leis. Olha, eu sou dona de mim. Eu sou a carne. Meu nome é carne. Muito prazer. Eu sou fria, eu sou quente. Eu sou falsa. Eu sou verdadeira. Sou verdadeira. Eu sou animal. Eu sou mansa e sou braba. Eu sou casada com o corpo. Olha. Ela é bipolar. Bipolar. Que maravilha. A carne falando é apenas um minuto. Aí lá vem o corpo. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem não vive comigo é chamado de defunto. Olha, o corpo. O corpo é o marido da carne. Mas quem manda mesmo é ela. Eita, pelo até nisso. Até nisso. Aí lá vem o corpo falando. O corpo é a parte masculina da carne. Aí você veja aí o link, tá? Ela é bipolar. É um pouco bipolar. Ela é boa, é legal. Agora, se você achar graça perante ela, você vai ter tudo. Ela tem suas leis. E ela tem espíritos que influenciam nela, como como é aquela que tem um chifre? Aquela que tem um chifre, como é o nome? Influencia muito. A carne e o corpo não... Peraí. Aqui. Não são um. São uma fusão. Sim, a carne e o corpo é só fusão. Como é o nome daquela chamada deusa, mas na verdade não é deusa, é uma anja, que ela tem um chofar cheio de coisa, que ela gosta de mostrar os peitos. É a Fortuna. A Fortuna é conhecida pelos antigos há muito tempo. A Fortuna, ela é amiga da carne. Ela ajuda. Aí, ó. Por isso que tem gente que tem sorte na carne. Nasce bonito, saudável, perfeito. E come e goza o melhor desta terra. E tem gente que parece que nasceu cagado. Bem, nascer cagado é bom demais, né? Dizem que é sorte, né? Quando a mulher caga na hora que está tendo filho. Mas assim, nasceu, parece que uma coisa meia, né? Então tudo isso vai da carne. As maldições e as bênçãos estão na carne. Não pense que não está não, viu? De ti verão reis e sacerdotes. Então é na carne. Jesus abençoou Abraão na carne. Olha, o arquetipo da fortuna é bom usar com qual outro? O arquetipo da fortuna é uma mulher. É bom a própria imagem daquela mulher, porque ali tem os códigos, né? O corpo seria o esqueleto, pastor? O corpo é o conjunto. A carne e o corpo estão casados. Quando se separa, lascou. Mas a carne, ela sofre muito, porque mesmo depois dela morta, ela ainda está viva. O defunto cresce a barba, cresce as unhas. Então a carne, ela está solitária ali, mas ela ainda está viva.
Então, assim, a questão da carne uno. Coloca aí para mim, carne uno. Quem é que está ouvindo aí o áudio que eu mandei para você, o link? Hã? Quem é que está assistindo aí? Essa interpretação é tirada do livro Bahia dos Holandeses e é perfeita. Perfeita. E foi um sonho que eu tive, tá? Isso há 25 anos. Me pergunte que eu tenho legalidade de falar. Se não perguntar, eu não tenho. Pastor, a sorte é na carne. Ou um espírito que atua abençoando a carne. A carne, ela não é abençoada pelo espírito, ela só está viva por causa do espírito. Quando o espírito sai, a carne não consegue ir. É um casamento, tá? Nós somos casados. Então, assim, a carne não é ruim de tudo. Não, que a gente prega, não, a safadeza, a putaria, tudo bem, mas a carne, ela é abençoada, a sua carne é abençoada. Eu vi o link e não entendi nada. Ok. A sorte seria na carne e a bênção nos ossos? Também. A carne é um produto, né? A pessoa abençoa a minha carne, pastor. Sim, a bênção é na carne. E também no espírito, mas a carne também é abençoada. Por isso que tem gente que anda e parece que nunca cai. Tem gente que anda e parece que nunca se levanta. Carne, corpo e espírito. Exato. A carne, ela é um espírito também. Ela é dimensional. É como se fosse a casca de uma cebola. A carne passa tudo, hereditariedade. É como abençoar a carne, pastor? Fazendo ela servir a Deus. Ela serve a Deus, mas se você quiser, ela serve ao diabo, ela serve a quem quiser. A carne é danadinha. Como abençoar a carne? Servindo a Deus. E fazer ela crescer. Aí a sorte dela. Aí tem as regras, né? As regras. Os intercâmbios também fazem isso. Lembre-se, o intercâmbio vem, primeiro, convívio. Né? E territoriais manda na carne também, viu? Convívio. Segundo, relacionamento. Por isso tem gente que casa. Eu conheço um cara que era full lascado, tinha só uma bicicleta, casou, virou milionário. Nesse caso foi um caso extraordinário, né? Mas às vezes o cara não vira milionário, mas muda de vida, entendeu? Relacionamento sexual. Isso torna a pessoa a mesma carne. Então, tem pessoas que têm informações na carne muito boa. Aí ele passa. Mas tem gente que passa também lasqueira. Como fazer a carne obedecer? A carne é como se fosse um animal. Você tem que ensinar ela. Ela vai te obedecer. Não faça raiva a ela, não ela faz raiva a você também. Você tem que saber lidar com a carne. A pessoa que se dá bem com a sua carne, ela vive melhor. Como expulsar territoriais? Expulsar? Não. Você tem que acessar os territoriais. Você não tem capacidade para isso, nem eu. Ninguém. Dominar ou não o corpo e a carne também define o nosso destino, a nossa vida. Sim, dominar o corpo e a carne. O nosso nome interfere tudo. Sonhei, peraí, eu vou pro sonho. Interessante, pastor. Expulsar territorial, não existe isso. Não existe. Como agradar a carne? Fazendo a vontade de... a carne não vai agradar muito, não. Você tem que agradar, mas não pode agradar muito, não, tá? Você tem que agradar ela, mas não pode agradar demais. Entendeu? Como agradar a sua carne é abençoando sua própria carne. Tem gente que não se dá bem. Tem gente que não se dá bem com seus peitos, com sua bunda. Não tem gente que não se dá bem com ele mesmo. Então a pessoa que não se dá bem com a pessoa mesma, ele não se dá bem com ninguém. Porque a primeira pessoa que você tem que se dar bem é você mesmo. Pastor, minha bunda é muito grande, meus peitos é um para um lado, outro para o outro. Não importa, é seus peitos e pronto. Entendeu como é a coisa? Aí você pode falar isso. Lembre-se que a carne quântica, uno. Lembre-se, vamos lá. Você está assistindo televisão.
Aí vem aquela... Pronto, tem um vídeo que eu gosto muito, que é quando as mulheres veem o marido. O vídeo quando as mulheres veem o marido. Cadê? Deixa eu ver aqui. Quando as mulheres veem seu marido. Aqui, cadê? Ela fez... Então a carne delas é pelo marido. Uma das maneiras de você agradar a carne é exatamente... Aí eu fico olhando, a mulher tá bem séria, com cara de limão assim, ó. Aí ela vê o marido e vai... Ela se arreganha toda. A carne dela é pelo marido. Para você agradar a carne, você tem que agradar a sua mulher ou o seu marido. Você tem que servir a ela. Entendeu? As mulheres tudo brava, quando você vê o marido abrir um sorriso. Viu quem que viu esse vídeo? Eu fico vendo direto esse vídeo. Eu acho tão lindo. Aí você, pronto. A carne é assim, ó. Como ela é uma só, você vê aquele filme, como é o nome? Do navio, Titanic. Aquela mulher beijando aquele cara, você... Porque a carne sabe, aquilo ali é um papel. É um papel. Aquilo é um beijo, como é o nome? Artificial. E é um beijo arquíaco. É o quê, rapaz? Beijo arquíaco. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não. Quando a mulher vê o amado. Não, o amado não. O marido, né? O marido. Ela faz... Tem uma gordinha que é a coisa mais linda do mundo. Ela tá... Aí ela vê o marido, ela faz... Ela sai. Aquilo, a carne... Aí a carne mãe gosta. Por isso que a Bíblia diz, se você maltratar a sua mulher, você tá odido. Tá o quê, rapaz? Odido. Odido? O que é isso? É no grego original. A Bíblia diz que se você desagradar a sua mulher, as suas orações não passam. A carne fecha. E a carne tem essa autoridade? Tem. É quando as mulheres veem o marido. Cadê? Não tá aparecendo, velho? Oxi. Tá não. Mas eu assisto direto esse vídeo. Quando elas veem o amado. Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Quem achar aí, passa o título pra mim, por favor. Não, é muito lindo. Esse vídeo é muito lindo. Eu baixei ele, mas daqui que eu acho. Eu baixei ele. Tá baixado? Tá baixado. Então assim, as orações são barradas. Então para você agradar a carne, você tem técnicas. Pastor, é um beijo totalmente técnico. Mas naquela hora como era o nome da menina lá do Titanic, a lourazinha linda, né? A vermelhinha, bem vermelhinha ela, né? Como é o nome dela? E ele tava segurando Rose, e Rose morrendo afogada, e ele, Rose! Aí ele pega Rose, bota em cima de uma tauba, e ela tremendo de frio. Ele, Rose, não morra, Rose, não morra, viva a vida, Rose, promete-me. E ali todo mundo, né? Todo mundo morrendo afogado. E aí ela desmaia, né? Ela desmaia. Aí só vê os caras, tem alguém aí? Parece aquele negócio de Brasília, 7 de setembro. Tem alguém aí? Tem alguém vivo aí? Só babão? Tem alguém aí? Os caras no navio, os caras tudo congelado, né? Aí Rose tava agarrado na mão dele, né? De Jack. Aí Rose levanta toda congelada e os caras, já tá vindo embora os caras. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu acho que a gente demorou demais pra vir, tá todos congelados. Aí Rose, Aí quando o Rose pegou na mão dele, ele tava congelado, ele congelou, né?
Ele congelou segurando na mão dela. Aí quando ela tira a mão dele em cima dela e solta ele começa a afundar. Aquilo não dá vontade de chorar? É a carne. A carne é a mesma carne. É como se ela estivesse vivendo aquilo. Eva vai viver, toda mulher é Eva e todo homem é Adão. É como se Adão tivesse muitas vidas e Eva tivesse muitas vidas. Chiquinho também é Adão. Entendeu? Olha. Mandou no zap, foi? E aí, rapaz? Aí ela não tinha voz. Olha. Mandou. Deixa eu ver aqui. É essa aqui? Não. É porque muita gente mandou mensagem. Essa aqui? Não. O que foi que mandou? Foi Freitas. Cadê? Freitas, onde é que tu mandou? Manda de novo. Freitas. Aqui. Deixa eu ver aqui. Euzinha. Freitas e Melo. Olha. Mas não chegou não, viu, Freitas? Chegou não. Aqui de Brasília. Então assim, mandei o link no seu zap, o vídeo. Mandou não, tá? Chegou não. Aqui tem Euzinha. Malu Freitas de Melo. Você de óculos, né? Eita. Intelectual. Então assim, aí quando ele desce afogando-se, vai embora. Aí dá vontade de chorar, não dá? E aí ela, eu tô viva. E os caras, tem alguém aí? Tem alguém aí? Aí ela acha um apito, vai. Aí o cara. O cara ali. Ela tá viva. Aí foi onde ela escapou, né? E ela tem que cumprir o que ele falou, viva a vida. Aí a velha morre, a velha dos olhos bem azulzinho, coisa mais linda do mundo. Ela morre na sua cama quentinha, do jeito que ele falou. Aí tem as fotos, ela montando de cavalo, ela casada, ela com filho, ela com marido, ela no baile. Entendeu? A carne, ela tem que viver o que Deus prometeu para ela. Entendeu? Por isso que Deus não acabou o mundo ainda. Deus não acabou o mundo ainda porque ainda tem muita gente para chegar. São as Evas e os Adões. O vídeo não chegou não, viu, Freitas? Só se for outra Freitas. Agora chegou. Tá aqui, ó. Esse aqui mesmo, Eu não posso mostrar, que pena, né? É quando as mulheres veem seu marido. Aqui você mandou quando os maridos veem a mulher. Mesma coisa, a carne, ó. O marido vai... porque as carnes se amam. Aí o cara vai andando bem sério, aí vê a mulher e se abre todinho. Mas tem quando a mulher vê os maridos, esposa antes e depois de ver seu marido. Aí você bota esposas. Esse aqui é o esposo, né? É o homem. Então assim, aí esse esposo também é muito bonito. E tem as esposas, antes e depois de ver o marido. Dá uma olhadinha aí, tá? Aí manda pra mim. Aí o quê? Pactos, obediência, faz com que a carne seja forte. Entendeu? Existe carne mais forte do que outra. Tem gente que come veneno e nem morre. E tem gente que morre engasgado com pão. Então tem gente que pinta e borda e é feliz. E tem gente que vive dentro de um quarto e é infeliz. Então a carne, ela tem a sua dimensão. E tem a sua chefa. A chefa é a una. A carne una. E essa carne é como se fosse um povo. Nós apenas tentáculos desse povo. O que acontece? Quando você agrada uma, agrada 1 milhão. E isso acontece. Quando você desagrada, pode desagradar a todos. Depende das leis que está seguindo. Deus fez o pacto na carne. O pacto de Deus não foi só no espírito, não. Se fosse só no espírito, era uma coisa muito... na carne. Por isso que o sinal do pacto de Deus é a circuncisão. E a circuncisão é o quê? É um sinal feito na genitália masculina. E mostrando que Deus fez um pacto na carne.
E o outro sinal é que Abraão fez um pacto na carne com Agar. E outra coisa, para finalizar essa parte, para a gente ir para os sonhos, a carne ouve você. Então deixa de falar besteira. Que se você diz, eu sou assim, a carne diz, tá bom. Ela ouve e obedece, tá? Se você diz que é uma derrotada, a carne escuta. E ela pode dizer, tudo bem. Eita! Aí você se ferra. A carne te escuta. Ela tá por você. Então deixa de falar besteira. Fale coisas positivas, que ela vai estar ouvindo você. Ela é sua amiga. A carne não é inimiga de ninguém. O pastor que acha que a carne é ruim, morra. Acha que a carne é ruim, pastor? Então morra. Mas eu vejo os caras com ar-condicionado, carro zero, cobertura. Então a carne não é ruim assim. A safadeza é que é ruim. Entendeu? Então assim, tudo depende do jeito que a gente vê as coisas. Tudo depende da sua visão. Se você acha que a carne é ruim, então só tem um caminho chamado morte, né? A carne não é ruim. A carne, ela segue as suas leis. Segue as suas leis. Você tem que obedecer às leis da carne. E Jesus também é carne. Quem fez a sua carne foi o próprio Deus, com as suas próprias mãos. Tudo depende de tudo. O cara acha, não, Adão passou a ter aquilo depois do pecado. Não. Se você acha que aquilo é ruim, então ore para ter filho sem aquilo. Não, que é isso? Olha, então não é ruim. Então assim, tudo depende de tudo. Agora tem essa parte aí. Ela é dúbia. Ela pode fazer amar e pode fazer sofrer. Então é um animal que não tem tanta confiança assim. Entendeu? Sim, adoece. Adoece. Depende da idade, né? Depende da idade, mas geralmente adoece. Foi feito por Deus. O médico disse que a carne adoece e fica com muito tempo sem... É exato. O médico tem razão. Mas a gente tem que dizer que não é verdade, porque tem muita gente sem, entendeu? Adão teve duas mulheres. Na verdade, Adão era Adão e Adoa. Mas aí teve problema com a primeira, que eu não quero falar. Tá? O nome da primeira é Lilith. E a segunda foi Eva. Pastor, muito interessantes essas informações. Eu quero que vocês comentem para eu ler. Tem algum comentário? O que você aprendeu desse mistério de hoje? O domingo de manhã é um domingo que sai muito mistério. Graças a Deus. Eu estou falando para você na Bíblia. A Bíblia diz fulano segundo a carne segundo fulano. Deus te abençoe. Eu sou próspera e bendita. Exato. Está certíssima. A primeira é interessante. Eu já li sobre a primeira, certo. Aí a primeira já é outra situação. A gente pertence à segunda. Mas eu posso falar sobre a primeira, embora que tem vários vídeos nossos aí falando sobre a primeira. Espreme que sai mais, pastor. Olha, tem mais mistério, quero mais mistério. Depois eu vou fazer força, tá? Fazer força para o mistério sair. Não pode fazer força demais, não. É o seguinte, a carne, ela é uma mulher, né? Por isso que a gente não sabe o que agrada uma mulher. É a bênção de Deus. Você ser amado por uma mulher é uma bênção de Deus, né? E a mulher tem um homem que ame ela, que goste dela, passa o dedo no chuvaco assim, que cheiro gostoso. É uma bênção. As carnes se amam. Mas a pessoa não tem ninguém para amar, é uma coisa horrível, né? Solta o mistério, pastor, espreme mais, olha. Então assim, a carne, ela tem suas leis, né? Mas ela também é danadinha, tá? Às vezes você faz raiva a ela, ela diz, vai lá e meta uma bala nesse porra aí, vai! Por quê? A carne, ela é ela, entendeu? Aí você também não pode, calma, vem cá, calma, chegue, tá? Às vezes a carne fica, eu quero intercâmbio, eu quero.
Calma, calma. Ai, vige. E tem leis também, nos animais e na gente, né? Só que a nossa carne segue muitas leis. O instinto seriam gatilhos de carne, sim. O instinto seria aquilo que você tem na carne. É uma informação privilegiada. A carne é vingativa, tem carne braba, e depende da etnia que vai sofrendo alterações, entendeu? Tem carne que anda 1 quilômetro para dizer obrigado, mas tem carne que anda 10 para matar o cara, mata mesmo. Então, essa parte aí da carne é que a pessoa tem que ter cuidado. Mas todos têm carne, judeu tem carne, romano tem carne, entendeu? Então, era bom se a gente não tivesse... Jesus teve carne, só que Jesus conseguiu controlar. Devemos seguir o instinto, depende do instinto. Às vezes, frustrar um instinto é frustrar a vida inteira. Eu me lembro de uma vaca chamada Bolinha. Essa vaca era uma vaca de estimação que nós tínhamos, eu e meu pai. Bolinha era muito linda, maravilhosa, gostava de carinho, né? E tudo mais. Aí só que Bolinha, ela se aperreou para ter touro. Mas a gente não botou. Aí se aperreou a segunda vez. A gente não botou. Aperreou a terceira vez. Por algum motivo a gente não botou. Pronto. E aí meu pai começou a esperar ela aperrear a quarta vez, a quinta. Aí meu pai olhou e disse, eu acho que ela está aperreada. Aperreada chama-se no cio. Aí trouxe um touro bonito, cabeludo. Touro alto, bonito e sensual. Talvez eu seja o touro do ouro da sua vida. Tenho chifre e sou muito astral. E o tourão bonito, bichão pretão. Tourão Tonhão. Aí o meu pai falou com um amigo dele, olha, Bolinha é uma vaca, meu amigo, pensa, 0 quilômetro, virgenzinha. O cara disse, eu vou levar meu touro agora, meu touro vai se dar bem. Aí trouxe o tourão, bichão peitão era. Meu amigo. Aí eu não conheci Bolinha, que Bolinha era tão carinhosa, lambia a gente. A língua da vaca é tão caspenta, né? A língua faz... ai, língua caspenta. Eu botava o rosto perto dela, ela fazia... Ela me lambia. A língua da vaca, quem é que já foi lambida aí? A língua da vaca. A língua da vaca é bem caspenta, que nem língua de gato. Só que a língua de gato é mais caspenta ainda, né? Aí ela vai com a língua, não o tamanho da língua da vaca, dá quase 1 metro. Aí a bicha... Aí eu, ai, que língua gostosa. Aí, eu acho que frescura. Era com a vaca chamada Bolinha. Uma língua bem caspenta. É uma lixa, pastor. Ela lambia meu pescoço. Ai, eu gostava. Eu tava tendo já um relacionamento com ela. E era, que língua. Eu dizia, Bolinha, Bolinha. Aí eu botava o rosto assim, ela... Ai, que coisa gostosa. Vige. Aí, que frescura é essa, rapaz? É a língua de Bolinha. Aí preste atenção. Aí trouxeram o touro Tonhão, né? Tonhão, touro bonitão, velho. Pegava qualquer vaca. Era 5 por dia. Eita! E aí, quando botaram ela dentro do curral de vaca, a Bolinha se transformou, foi. Bolinha começou a meter chifre nele, foi. Dava cada marrada, sabe o que é marrada? A vaca vai assim, tibuvo. E ela acertava os treco-treco dele, ela dava mais nos treco-treco dele. Aí o dono do touro olhou, ela não tá no cio, não? Aí meu pai, eu acho que tá, que ela ficou no cio há tantos meses atrás. Olha, mas meu amigo, ela pegava o touro assim, ela não deixava o touro montar nela, quando o touro ia montar, ela, ai, sai, que eu tô com dor de cabeça. Vige! Até nisso. Aí ela pegava os troços do touro assim e dava uma amarrada nos troços, que o bicho do touro é quase 2 palmos assim, né? Aí o dono do touro veio. Ela já teve touro? Não, tô dizendo você que a vaca é virgem. Quantas vezes ela se aperreou? Chama-se aqui no Nordeste, chama-se aperreou. 3 vezes. Não, tira, para! Laça o boi aí, laça o boi. Aí os babão dele, laça ela. Ela quase derrubando a cerca. Dando uma amarrada no boi. Tira esse boi, amarra a vaca. Tira! Vai alejar o boi, vai danar nos trecos do boi, vai alejar o boi. Tira!
Aí os caras correram, dando no pau nela, ela... boi safado! Você, leia Maria do Boi! Tome, Maria do Boi, tome! Aí tiramos no cacete, né? Jogamos um laço, puxamos ela para um lado e ela em cima do boi. E o boi não atacava ela porque é fêmea, né? E ela atacando ela, Maria do Boi, toma Maria do Boi. Aí o cara, mas rapaz, por que você não me avisou, meu irmão? Leva o touro, leva pra caminhonete. Aí o touro saiu frustrado. Essa daí só serve pra faca. Já era, bye. É maninha. É um nome que se dava à vaca que não quer mais touro. Maninha. Só serve pra ser maninha. Ou seja, amiga de outra vaca. Aí touro aí não entra mais não. E aí? Só pra faca. Bolinha vai pra faca, vai, aí não tem, só foi inseminação. Se for inseminação, ela aceita, tá entendendo? Porque ela aperreou 3 vezes, aí você não deu, então a carne dela não quer mais não. E o boi? Tá tudo bem aqui, rapaz. Meu amigo, quase aleijou meu boi. Bora, vamos aí na caminhonete, seu Joel. Aí meu pai, não, mas quanto é que foi? Não foi nada não, ela não cobriu. Vamos levar ela pra fazenda do seu Jorge. O seu Jorge lá tem 2 vacas no cio, vamos lá. Bora. Agora, não faça isso mais não. Eu trouxe um reprodutor desse é muito caro. E trazer uma vaca maninha. Aí meu pai disse, não, mas eu não sabia que existia esse negócio de maninha não. Pois tem. Valeu, seu Joel. Aí foi embora. Olha, esperou demais, foi. Aí a gente ficou olhando pra Bolinha, e Bolinha lambendo nós. Uma lingona grande. Olha. Aí foi pra faca, ela morreu na faca. Então assim, ou seja, isso também acontece com mulher, tá? Acontece com mulher. Essas frescurinhas é necessária, tá? Se não houver... Agora depende da idade. A pessoa com 80 anos, 70, aí é outra coisa, né? Entendeu? Aí, infelizmente, a gente criou Bolinha ainda uns 2 anos. Mas ela só comer, cagar, ficou gorda. Se botasse outra vaca com ela ficava amiga da outra vaca. Mas botasse um touro, ela... metia amarrada no touro, principalmente se o touro tivesse safadinho pro lado dela, ela começou a eu digo, aí meu pai, nós vai ter que vender. Vai ter que vender porque ela vai ficar velha aí só comendo e cagando. E aí eu ainda me lembro do meu pai levando Bolinha para vender. Eita, pila, foi. Eu digo, eita... Ela não dá leite, ela não tem da filhota, ela só comer, cagar e lamber nós. E lamber é gostoso, né? Então, existem leis da carne, tá? E essas leis da carne, você não pode rejeitar ela totalmente. Entendeu como é a coisa? Abraão soube disso. Abraão viu que Isaac tem que casar. E aí Abraão mandou buscar a Rebeca para Isaac. Isaac era um superdotado. Isaac era um príncipe. Isaac ganhava dinheiro cagando. Isaac foi o homem mais rico do mundo. Esses caras que são os mais ricos do mundo, eu fico olhando. O cara comprou a Coca-Cola, o cara comprou não sei o que lá, só tendo a energia de Isaac. Dubai tem a energia de Isaac. Você vê, Dubai tem menos petróleo do que a Venezuela lascada e Dubai rica. Até as mulheres que vivem na vida em Dubai andam de carro zero. Olha! E aí, você vê que isso tudo é energia. Venezuela é o pior país do mundo para você viver hoje. Quem é que quer viver na Venezuela aqui? Diga, vai para lá! Não dá para comer. Se você for comprar 2 dúzias de ovos, não pode, tem que comprar 6. É um governo totalmente doido, contra a igreja, contra o padre. É um demônio, aquele cara é um demônio. Acabou com o país dele. Dubai tem a metade do petróleo de Venezuela. Metade. E Dubai vive bem. Pobre todo canto tem, mas que Dubai vive bem, vive. Eu vi o cara comprando um colar de diamantes para a esposa. Uma das, né? Que tem várias. Só porque ela deu um filho para ele, bichona bonita, dos peitão, e ele comprando colar de diamantes, trouxe uma mala de dinheiro, deu. Tudo é energia. A energia de Dubai vem de Ismael. E a energia da Venezuela vem da... E o que, rapaz? Vem do inferno.
Porque a ideologia da Venezuela é a pior ideologia do mundo. É a ideologia do udido. Sabe que é ideologia dos udidos? Aquele cara acabou com o país dele. Acabou. Então quem é contra, vá para lá, manda a esquerda do Brasil todinha para lá. Não vai, nenhum. Fica tudo chorando, querendo ir eu quero ir para Disneylândia. Então assim... uma venezuelana entrou em contato comigo e disse: pastor, eu queria tanto ofertar na sua igreja, mas aqui até a internet é muito cara, tem que ser 2 ou 3, é tudo controlado. Você comprar um ovo, você não pode comprar 20 ovos, você só pode comprar 6. E quando tem dinheiro, velho do céu, acabou um país desse. E tem gente que defende isso ainda, pelo amor de Deus, isso é uma burrice cósmica, né? Agora, Dubai, tem gente lá que trabalha na vida e anda de carro zero. Então, assim, Abraão sabia que Isaac era um superdotado, mas Ismael também era. Olha, E aí eu estava olhando a vida dos donos do mundo, da família fulana de tal. Tá, os caras compram Coca-Cola, compram os países inteiros. Obrigado, meu amor. Ai, que delícia. Sopa, Olha. Maravilha. Tem uma pitadazinha de pimenta, né? Obrigado. Então, assim, Ismael era um príncipe, pois passou 120 anos para nascer. Lei da carne. O que os anjos e Deus estavam esperando era a lei da carne. A lei da carne só dava príncipe de 100 em 100 anos. Aí nasceu Ismael e nasceu Isaac. Para você ter ideia, aqui na Amazônia nós temos 10 vezes mais ouro que Dubai. Agora veja a vida das pessoas, ninguém tem esgoto, não tem nada. É uma energia, os príncipes de Deus, e é na carne. Ismael era príncipe na carne. Ismael cagando, ela ganha dinheiro. E aqueles outros, tudo uns filhos tudo uns filhos de Satanás, porque acabou com o país, acabou. Ainda dá uma de, vamos proteger a soberania. Soberania de quê? E a mulher disse: pastor, eu queria tanto ofertar na sua igreja. Ela é membro. Lá é 30, 40 pessoas com internet só. Ela baixa o vídeo para assistir porque fica caindo. Aí um país que tem 2 vezes, quase 3 vezes mais petróleo do que a Dubai. Isso acontece com o nosso Brasil. O Canadá tem 15% do nióbio do mundo. O Brasil tem 80% do nióbio do mundo. Agora veja a qualidade do Canadá e veja a qualidade do Brasil. Tem alguma coisa errada, não tem? Nióbio é o tesouro do mundo. A gente vende, tanta gente vendendo nióbio sem ter. E nós que tem não vende. De onde estão tirando nióbio? Né? Então assim existe esse negócio de príncipe na carne. Se tem um príncipe mau sentado em Brasília, a gente tem que orar para Deus mandar um príncipe bom. Só príncipe para derrubar príncipe. Príncipe para acabar com príncipe, porque eles são quânticos. A carne, tá? A carne ela tem direitos. Ela tem direitos diante de Deus. E temos que saber valorizar. Aprendeu aí sobre o mistério da carne uno? Eu venho falando isso há 10 anos atrás, aqui na rede social. Mas eu venho falando isso há 25 anos atrás, nos meus livros. Só príncipe contra príncipe. Plebeu, nem se meta. Só príncipe. Só príncipe. Por isso que eles temem, eles querem matar um, eles querem destruir outros, porque eles sabem que um príncipe derruba o outro. Quem falou isso? Quem foi que falou isso? Me diga. Quem foi que falou isso? Jesus, quando Jesus disse: só um valente para derrubar outro valente. O valente é o príncipe. Só um valente para derrubar outro valente. Então virá um valente e derrubará virá um mais valente e derrubará. É na carne. Chama-se príncipe na carne. Israel veio 12 príncipes de Israel. Veio 12 tribos. De Ismael, não. De Isaac veio os 12 príncipes. Ismael já gerou outra linhagem.
mas é príncipe também. Veja que Abraão, ele só teve filho com 120 anos. Era a idade necessária que a carne precisava para montar um principado. Só Cristo derruba Satanás. É verdade, Freitas. Cristo não é o nosso príncipe? Qualquer pessoa, se for sem Jesus, ele leva o cacete do diabo. Mas Jesus não. Com Jesus, vivendo cada dia, podemos derrubar a força do inimigo. Se tiver alguma pergunta, por favor, faça, porque a gente está aqui para responder, que eu vou mudar de assunto, tá? À tarde eu prometo ser só sonho e rápido. Então assim, você tem que se dar bem com sua carne, porque é ela que vai te dar filhos, é ela que vai te dar prazer e dor. Então você tem que ter um certo relacionamento. Cristo é príncipe do céu, Satanás é príncipe do mundo, sistema, mas Cristo também é príncipe do mundo, porque ele é de carne. O nosso Cristo tem carne, então Satanás ele tem que respeitar. Já fiz algumas perguntas, pastor. Qual é? Repete aí de novo, que eu não vejo. Quais foram as perguntas? Eu vou mudar de assunto, eu não volto só do outro dia. Agora, à tarde é só sonho, tá? Por favor, só sonho. Mas hoje foi um mistério. Mandei um pix, pastor, para a semana que vem. Deus te abençoe, assim será. Eu te abençoo você e sua filha, em nome de Jesus. Amém. Informações privilegiadas. A live foi espetacular, pastor. Chegou algo novamente. A gente manda de volta. Que horas à tarde, pastor? Às 3 horas da tarde. Agora são meio-dia, né? Mas ainda vai dar para responder uns 2 sonhos ainda, tá? São 12h10. Então, 12h30 eu encerro. Vamos almoçar, Freitas e Melo? Bora! Marina Nig, aprendendo muito. Muito obrigado, Marina. Deus te abençoe. Essa semana já orei por você, tá? Alexandra, gratidão. Mapeamento territorial para que serve? Um mapeamento territorial humano ou espiritual? Se o corpo pode ter influência do mal, sim. O corpo ele tem acesso. Eva deu acesso ao mal. O demônio pode entrar em qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer. Por isso que tem que estar com a alma fechada. O DNA pode ser manifesto. Lembra do Galego, que era da minha igreja? Lembra do Galego? O Galego era da minha igreja. Aí você apertava, dava um beliscão no Galego, daqui a 2 horas ele fazia... manso. Aí ele se desviou da igreja, foi beber cachaça. Aí o cara enfrentou e resolveu botar uma arma na cara dele, ele matou 2. Bem, matou um, mas o outro estava ferido também. Ele tomou a arma e meteu a facada no cara. Canivetinho desse tamanho. O cara com pistola. O cara achava que ele era um galego leso. Aí chamou ele não sei de quê, ele não gostou. Aí o cara puxou a arma e botou na cara dele. Ele tomou a arma do cara e deu facada no cara até matar. O outro veio e tomou facada também. E ele só saiu de cima do outro quando a mãe dele foi chamada, a polícia foi chamada, a polícia chegou e ele lá... E o cara agonizando e a polícia querendo tirar o cara para salvar. O outro já estava... E ele nem tocou na arma do cara. O canivetinho era tamanho do cortador de unha. Assim, Eu disse, esse cara tem alguma coisa. Ele era neto de Antônio Silvino. Antônio Silvino foi o cangaceiro, pai de Lampião. O cangaceiro que deu origem a Lampião era o cangaceiro da Paraíba. A emoção dele ativou o DNA. Ele despertou o instinto animal. Despertou. O Galego era fantástico. Senta aí, Galego! Galego, véi! Galego... Ei, pastor! A gente dava um beliscão no Galego, daqui a 2 horas ele fazia... Ai, vige! Quem olhava assim, dizia, um Galego, véi. Aí ele disse, não, pastor, vou arrumar uma namorada, vou raparigar um pouquinho. Eu tô no mundo. Eu digo, rapaz, vem pra igreja. Né? Vem pra igreja. Ele disse, não, mas deixa comigo.
eu não vou beber muito não. Aí bebia, ficava por ali. Aí naquela mesa de bar, um cara não gostou da cara dele, disse um apelido lá com ele não gostou do apelido, ele mandou o cara calar a boca. O cara armado se mostrando, né? Pistola com 19 tiros. Olha, aí o cara puxou a pistolona. O que é que você quer, galego velho? A galego olhou pra ele, segurou na arma, puxou o canivetinho desse tamanho. Tome. O cara caiu, ele... Aí o amigo dele veio. O amigo veio, ele tomou a arma, jogou fora. O amigo veio, ele toma do amigo. Olha, o amigo ainda sobreviveu, foi. Aí quem me contou isso foi ele, na prisão. Quando eu fui visitar a prisão, tava o galego. Pastor, digo, o que tu vai fazer aqui, rapaz? Aí ele contou. Então assim, a carne, ela pode interagir com espíritos bons, com espíritos maus, com anjos, com outra pessoa. Ela é totalmente interativa. Tem gente que é muito pacífico, mas chega uma hora que o medo desse povo. Por isso que ninguém sabe quem é ninguém. Quando ele me falou isso, quando eu voltei para a cidade, eu fui direto para a avó dele. Aí eu conversando com a avó dele, eu tô orando para ele ser solto, tal, não sei o que lá. Aí a avó dele soltou, disse, não, ele é neto de Antônio Silvino. Pior cangaceiro que já houve na Paraíba. Então o DNA dele estava carregado. Ele lutou com 2 anos, assim, aí chamaram a polícia, né? A polícia da cidade pequena, num carrinho velho, com 38, a pistola lá caída no chão, e ele com o canivetinho na mão, e o cara... O amigo que foi defender o cara. E ele pisou mais na cabeça. Olha... Aí a polícia, bora, pai, bota esse canivete no chão, rapaz, bota! Ele disse, atire, meu irmão, atira aqui, ó. Tira aqui, rapaz! Olha, surpreendente. Aí os caras, vai, solta o canivete, o cara tá morrendo, a gente quer salvar o cara. Não solto, não. Aí, graças a Deus que o sargento disse, chama a mãe dele. Onde é que a mãe dele mora? Ali. Aí correram, chamaram a mãe dele, lá vem a mãe, meu filho! Solta esse cara! Ele... Aí a mãe, cadê meu filho? Aí a mãe foi se aproximando, pegou o canivete, vá, deixa os homens. Aí os homens vieram, prenderam ele. Não, ele estava disposto a tudo ali. Ele queria que o outro, né? E o pé no pescoço, assim, mais assim, ó, na goela. Quer dizer, o guerreiro estava dentro dele, um guerreiro mau, né? Mas aí, eu fiquei assim, ó. Puxa, esse cara fez isso. Olha, se você tiver com o coração com Cristo, o DNA ruim não manifesta, não. Por isso, de tudo que você tem que guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você não guardar o coração, pode manifestar um treco desse, né? Olha, a carne dele surpreendeu. E ele não tinha medo de morrer, não. Ele disse, atira aqui, polícia, atira, vai matar um homem, tira! Os policiais tudo com um ferrolhozinho, que antigamente os policiais eram com 38, velho, né? Hoje não, é tudo com clock, block, troque, né? Mas o sargento foi muito sábio. Quem vai tirar ele é a mãe. Ou a gente mata ele, ou chama a mãe. Aí a mãe foi que veio, calma, ele... Calma, me dê esse canivete aí. E o cara... E o outro já estava para lá de Bagdá, foi embora. O outro desencarnou, né? Então a carne tem a parte boa também, porque nós amamos. E o amar é DNA. Essas ideologibas, abre a porta da porta para sua mulher, chama sua mulher de bonita, lembra do aniversário do cachorro, do gato. E são técnicazinhas, mas o importante é o instinto. O instinto é que gera o amor. Quando você ama uma pessoa, né? E também pode matar, porque a ingratidão mata a afeição. Uma pessoa muito maltratada acaba dizendo, dane-se, a carne dela não tem mais prazer na pessoa, ou a carne dele. O cara fica maltratando a mulher, chega uma hora que a carne dela não quer mais. Ela não tem mais prazer sexual, não tem mais tesão. Por quê? Porque o cara catucou demais, velho. Entendeu? Mesma coisa também é homem. O homem, ele tem que servir a mulher, né? E a mulher tem que servir ao homem. Mas se a mulher ficar catucando demais o homem manda ele se danar. Eu quero, isso é um demônio.
E vice-versa a mulher. O cara pensa que é macho, a mulher tem que obedecer o cara. Depende. Cada época é a sua época. Hoje a época de hoje é diferente. Então muitas coisas dependem da carne. Mas a carne sabe que Jesus Cristo é bom. A carne sabe. Por isso que quando ela está doente, ou ela tem algum problema, ela puxa direto para Jesus. Eu só gosto de quem gosta de mim. O resto, como diz o pastor, se dane. Que é a palavra francesa, se dane. Então não dá pra gente ficar amando uma pessoa e a pessoa dando um coice na cara da gente. Peraí, velho. Sim, briga, confusão, uma vez, duas e tal. Mas direto, meu irmão. Direto é o diabo. Não dá assim, né? Te lascar, eu vou casar com uma cachorra. Entendeu? Aí pronto. Por menos ela balance o rabo pra eu. Então assim, a gente que tem carne, a gente tem que saber que a outra carne, que também é a mesma, pode abusar da pessoa, pode não gostar. A ingratidão tira a afeição, não diz? A ingratidão tira a pessoa é apaixonada por uma pessoa, mas às vezes a pessoa é muito gananciosa, tem homem que pensa muito nele, e esquece que... E vice-versa, né? Vice-versa. Agora, quem ama e é amado é uma bênção, tá? E a carne abusa, viu? Por isso que tem mulher que manda o marido embora, o marido vai e não volta nunca mais. Então a carne aquele negócio, né? As regras, as leis, ela tem a opinião dela. Você anda com uma pessoa que tem a opinião dela. Ela obedece a você, né? Mas também você obedece a ela. A gente não pode ceder tudo que ela quer, mas também não pode deixar de ceder, entendeu? É como o Salomão falou, a gente tem que viver e usar sem estar usando. Oxe, Ok? Eu era muito maltratado no meu primeiro casamento, pastor. Até um dia que eu fui embora. Pronto. Aí abusa mesmo, não quer saber mais. A carne, aprenda a lidar com ela é sua amiga. Ela é sua amiga. Aquela amiga que sabe de tudo seu. Entendeu? E que influencia você. Tá bem explicado sobre a carne uno? Qualquer dúvida, anote e essa semana a gente fala de novo.